Bom, pessoal, vamos fazer um vídeo para dar continuidade aí nos nossos estudos. E hoje vamos falar um pouco de histologia, beleza? Vamos falar de histologia cardiovascular. Cardiovascular, beleza? Inicialmente, nós precisamos deixar claro como está constituído o sistema cardiovascular, e nós vamos ver que o sistema cardiovascular está constituído por um órgão central chamado coração e por um sistema de vasos que são aferentes e eferentes, ou seja, vasos arteriais e vasos venosos, e nós vamos tratar ele como vasos sanguíneos, ok? O sistema cardiovascular também está composto por outros tipos de vasos, que são os vasos linfáticos. E por último, o sistema cardiovascular, ele conta com um elemento líquido, que é o tecido conectivo especializado, denominado tecido sanguíneo. Ok? Nessa ocasião nós vamos falar de coração e de vasos sanguíneos. Ok? Antes de nós darmos entrar propriamente no sistema, no coração, na histologia do coração, vamos relembrar o trajeto que o sangue faz. Okay? O sangue arterial, ele é impulsado pelo ventrículo esquerdo em direção às artérias. Inicialmente na aorta, ou seja, uma artéria elástica, depois artérias musculares, para depois desembocar em arteriolas. Das arteriolas, esse sangue, esse tecido sanguíneo, vai se desembocar nos capilares arteriais. Dos capilares, esse é o local onde ocorre o intercâmbio de nutrientes, ou seja, todos os produtos que o tecido necessita vai deixar o sangue arterial e vai passar para o espaço tissular, e todos os produtos de deseixo metabólicos, ou seja, todo o produto de resíduo metabólico vai entrar para o sistema para poder ser eliminado do corpo. Dos capilares, então, vai para as vênulas. E das vênulas, esse sangue se dirige para as veias, e das veias ele vai terminar seguindo uma ordem, né? Vênulas, veias pequenas, depois veias médias, veias grandes, e chegando finalmente no átrio direito, ok? Esse então seria o trajeto do tecido sanguíneo dentro do sistema cardiovascular, dentro desse sistema de tubos, ok? Vamos então falar de coração. O coração é um órgão músculo fibroso, oco, tabicado, e que tem a sua localização no mediastino médio. E a sua principal função é bombear sangue, ok? Essa seria a definição de coração. Um órgão músculo fibroso, oco, tabicado. Alguns autores só consideram ele oco ou só tabicado, mas outros consideram oco tabicado. Localizado no mediastino médio, e a sua função principal é bombear sangue. Insisto que é principal porque existem outras funções hormonais, reguladoras, que é levado a cabo dentro da estrutura cardíaca. O coração se divide em 3 capas. Histologicamente falando, o coração possui 3 capas, ok? Essas capas são uma capa denominada endocárdio, uma outra denominada miocárdio e uma externa denominada epicárdio. Toda estrutura oca em histologia se descreve de dentro para fora, ou seja, da luz para a periferia, nunca de fora para dentro. O coração é um órgão oco, portanto nós começamos sua descrição a partir do endocárdio, ok? O endocárdio
é a capa mais interna do coração e ela se divide em outras 3 capas, ok? Essas outras 3 capas seriam uma capa interna, uma capa média e uma capa externa, correto? A capa interna do endocárdio está representada pelo epitélio, ou seja, endotélio, por endotélio e algo de tecido conectivo laxo, ok? Este endotélio, ele está constituído, vamos representar aqui um desenho. Histologia é uma coisa bem chatinha de desenhar, portanto, eu vou me apegar a algumas estruturas chaves. Esse seria o tabique interventricular, aqui seria o fundo do ventrículo direito e aqui a parede do ventrículo direito, ok? Se nós nos dirigirmos ao endocárdio em sua capa interna, nós vemos o endotélio. O endotélio, ele é uma única camada de células planas que representa o epitélio dessa estrutura, ou seja, um epitélio plano simples, que no caso do coração e dos vasos sanguíneos se denomina endotélio, ok? Existe por baixo desse endotélio, ainda na capa interna, tecido conectivo laxo, certo? Nós vamos representar o tecido conectivo aqui, lembrando que o tecido conectivo laxo, né, nesse caso aqui, é um tecido que abunda fibras colágenas, ele possui vasos sanguíneos, nervos, veias, né, veias e artérias, ou seja, estar incluído nos vasos sanguíneos, e também drenagem linfática. A parte disso, no tecido conectivo laxo, nós encontramos algumas estruturas, algumas células fixas do tecido conectivo, como são os fibroblastos, fibrocitos, os mastócitos, e também encontramos células transitórias, ou células de transição, que estariam representadas sobretudo pelas células do sistema imunológico, ou seja, as células dos glóbulos brancos do tecido sanguíneo. Já que cabe ressaltar que o verdadeiro campo de batalha imunológico é o tecido conectivo, ok? Então, por baixo, aqui nós concluiríamos a capa interna do endocárdio e nós passaríamos para a capa média. Essa capa média, ela está constituída, à sua vez, por tecido conectivo e por músculo liso. Insisto, a capa média do endocárdio possui músculo liso, sim. Qual é a musculatura do coração? Músculo cardíaco estriado ou estriado cardíaco. Porém, na capa média do endocárdio existe músculo liso, ok? Nós vamos representar aqui o músculo liso. Nós sabemos que são células fusiforme ou células ausadas, né, com H, forma de fuso, e são células com núcleo central. E essas células, elas são regidas pelo sistema nervoso autônomo, igual o músculo estriado cardíaco, só que o músculo estriado cardíaco, além de ter uma inervação autônoma, ele também tem uma inervação intrínseca determinada pelos nós em português, ou nódulos em espanhol, que constitui o sistema cardionector, ok? Eu vou falar deles daqui a pouquinho. Então essa seria a nossa capa média. A nossa capa externa, ou seja, a capa externa do endocárdio, estamos falando de endocárdio, a capa externa do endocárdio está representada por tecido conectivo, uma vez mais, por tecido conectivo, e esse tecido conectivo, ele tem uma característica de representar nessa capa externa uma estrutura denominada subendocárdio, ou seja, essa capa pode se chamar capa externa ou subendocárdio.
A característica dessa estrutura, desse subendocárdio, é um tecido conectivo, portanto tem as estruturas de tecido conectivo que nós já mencionamos. Mas o que caracteriza ele é que no meio dessas fibras de tecido conectivo vai ser por onde irão viajar as fibras do sistema cardionector. Ou seja, aqui no nó sinusal, vamos escrever aqui, ó, sinusal, que está na parede lateral da aurícula direita, as fibras nervosas que ele emite, que se dirige para os cardiocitos da aurícula esquerda, para toda a aurícula direita, e algumas conectam-se com o outro nó, que é o nó aurículo-ventricular. Desde o nó aurículo-ventricular, existe um retardo de alguns milissegundos no nó aurículo-ventricular, aqui seria nó aurículo-ventricular. As fibras se dirigem pelo tabique central para constituir as fibras de Purkinje, e as fibras de Purkinje vão terminar de dar a tradução do estímulo nervoso. O nó sinusal, ele é o principal marcapasso do sistema cardíaco, do coração. Esse nó sinusal, ele tem uma média de 70 a 110 batimentos por minuto, ok? Quando esse nó sinusal perde a sua capacidade funcional, quem assume o cargo é o nó aurículo-ventricular. Ele passa a ser o marcapasso principal. Só que o ritmo imposto, já que ele marca o passo, ele determina o ritmo dos batimentos cardíacos, o ritmo determinado pelo nó auriculoventricular é muito baixo. Ele vai de 40 a 60 batimentos por minuto. Portanto, não chega a ser incompatível com a vida, mas é claro que um ritmo cardíaco de 40 a 60 batimentos por minuto vai ser muito exaustivo para o indivíduo. Então, na maioria dos casos, quando o nó sinusal perde a sua capacidade e o auriculoventricular assume, se leva a cabo o procedimento de implantar um marcapasso externo, sintético, mecânico, por dizer assim. Pois bem, então essa seria a nossa capa externa, representada por tecido conectivo e fibras, e nesse tecido conectivo o sistema cardionector, ok? Essa capa externa também pode se denominar subendocárdio, subendocárdio, ok? Pois bem, então aqui nós teríamos aclarado histologicamente, anatomicamente, fisiologicamente, algumas características do endocárdio. Quando nós passamos para analisar o miocárdio, vamos observar o miocárdio, nós vamos ver que o miocárdio é a parede mais grossa de todo o coração, sobretudo a mais grossa nos ventrículos, a nível de ventrículo. As fibras musculares, de músculo estriado cardíaco, elas adquirem uma disposição circular, okay? Elas vêm assim em forma circular e envolve toda a cavidade cardíaca, toda a estrutura cardíaca, ou seja, todo o ventrículo, as aurículas, as arocuelas, todas essas estruturas. Eu vou representar ele só nessa porção mais distal, mas temos claro que essas fibras musculares, ela rodeia toda a estrutura cardíaca. E essa é a capa mais grossa de todo o sistema. As células que representam esses músculos, ou seja, essas fibras musculares, no miocárdio se denominam miocardiocitos, ok? As células que constituem o endocárdio, essas células se denominam cardiocitos, ok? Cardiocito auricular, cardiocito ventricular, cardiocito sinusal ou nodal e assim sucessivamente, perfeito?
E essa seria a principal característica do miocárdio, constituído por músculo cardíaco estriado, ok? E por fim nós passaríamos a ver o epicárdio. O epicárdio ele está representado por uma capa de células plana, simples, ou seja, um epitélio plano simples. Esse epicárdio com células planas e simples essa capa de células se chamará mesotélio, ok? Será denominado o epicárdio, então está representado por mesotélio. O que mais nós encontramos nessa capa? Nós encontramos aí tecido adiposo. Nós encontramos no mesotélio células adiposas, certo? Tecido adiposo. Então vamos escrever aqui, além do mesotélio, nós encontramos tecido adiposo, ok? Além do tecido adiposo e do mesotélio, nós vamos encontrar nessa estrutura distal, no epicárdio, nervos e vasos sanguíneos, ok? Os nervos e os vasos sanguíneos vão ser as estruturas que vão nutrir as paredes e inervar as paredes do coração. Se nós lembrarmos que da aorta, logo da origem da aorta, saem as coronárias, vocês vão entender que a coronária penetra na cavidade ou nas estruturas mais profundas do coração por meio do epicárdio, ok? Então essas seriam as três principais capas do coração: endocárdio, que se divide em três, em uma interna, uma média e uma externa; o miocárdio, que está representado sobretudo por músculo estriado cardíaco; e o epicárdio, que está representado pelo mesotélio, e a sua principal característica é que por meio desse mesotélio penetram as estruturas vasculos nervosa no coração, ok? Agora bem, basicamente todos os órgãos do nosso sistema, eles estão recobertos por capas serosas, recobertas por bolsas, certo? No caso dos pulmões, nós chamamos essa bolsa ou essa serosa de pleura. No caso do intestino, nós chamamos essa bolsa ou serosa de peritoneio. E no caso do coração, essa bolsa vai se denominar pericárdio, ok? Então, o pericárdio, vamos lá, o pericárdio é uma bolsa serosa que se divide em duas capas: uma capa interna chamada visceral e uma capa externa chamada parietal, ok? Entre essas duas capas existe um espaço denominado espaço, ou melhor dito, cavidade pericárdica, ok? Vamos representar aqui rapidamente. Nós teríamos então a bolsa, a capa visceral em contato com o mesotélio, e rodeando toda a estrutura cardíaca. Em algum lugar ela sofre uma reflexão e se converte em folha parietal, ok? Essa parte de reflexionar, eu recomendo que assistam aí o vídeo de pleura, porque lá eu explico bem como se forma as bolsas, as cavidades das cavidades corporais. Então aqui nós formamos uma folha parietal e aqui uma visceral. O espaço que ficou entre elas se denomina espaço ou cavidade pericardíaca. Essa cavidade é uma cavidade virtual, o que significa que a olho nu não é possível ver, exceto em condições patológicas, e no interior dessa cavidade existe líquido, uma quantidade bem mínima de líquido que permite o deslizamento de uma capa sobre a outra, o que favorece a proteção, ou seja, o que evita
com que haja atrito entre as estruturas cardíacas. Outra coisa só para acrescentar aqui é que por meio da capa parietal do pericárdio, o coração estará fixado ao centro tendinoso do diafragma, ok? Então essa é uma outra função aí da capa pericardíaca. Essas seriam as generalidades da estrutura do coração. Cabe destacar aqui que nós falamos que o coração é um órgão músculo fibroso. A estrutura muscular nós já falamos. A estrutura fibrosa, ela está representada pelos tabiques, ou seja, pelo tabique interauricular, pelo tabique interventricular, interauricular, aurículos ventriculares. Estariam representadas pelos tabiques e também vai estar representada pelas válvulas cardíacas. Vamos ver um pouco de válvulas cardíacas. Nome e localização, isso não vou entrar em detalhe, anatômicos a gente já viu. Vamos só falar das características histológicas. Vamos representar uma válvula qualquer aqui. E nós vamos ver que as válvulas cardíacas estão compostas por 3 capas, como quase tudo na histologia, por 3 capas. Essas capas são uma capa que é central, ou seja, que está localizada no centro da válvula e está constituída por tecido conectivo denso, vamos botar aqui, essa capa se chama fibrosa, capa fibrosa, e está formada por tecido conectivo denso não modelado, ok? Tecido conectivo denso não modelado. E é fibrosa e se localiza no centro da válvula. Depois nós vamos ter uma outra capa, que é uma capa denominada esponjosa em espanhol, e essa capa esponjosa está constituída por tecido conectivo laxo e ela está orientada à cara auricular, ok? Na cara das aurículas. E aqui nós vamos ter uma ventricular. Essa ventricular tem a característica de estar recoberta por endotélio. Se chama capa ventricular, ou seja, que ela está sendo orientada, direcionada para a cavidade ventricular. Uma coisa a se destacar é que não importa qual seja a estrutura intracavitária, todas as estruturas do endocárdio estão recobertas por endotélio. Essa estrutura, seja ela muscular ou seja ela tecido conectivo ou fibroso, vai estar recoberta por endotélio, ok? Pois bem, vamos passar para as generalidades dos vasos sanguíneos. Em primeiro lugar, nós vamos vasos sanguíneos. Ok? Os vasos sanguíneos, eles possuem, como tudo, 3 capas. Porém, quando nós falamos de vaso, essas capas se chamam túnicas. E essas túnicas serão uma túnica íntima, uma túnica média e uma túnica adventícia. Ok? Isso que nós vamos descrever agora vale para todos os vasos sanguíneos, ok? Todos os vasos sanguíneos são generalidades e depois eu vou especificar o que tem e o que não tem em cada vaso específico. Pois bem, a capa íntima, ela vai apresentar 4 capas. Uma determinada como endotélio, ou capa endotelial. Uma segunda capa determinada como lâmina basal. Uma terceira denominada
capa subendotelial ou lâmina própria de tecido conectivo. Eu vou colocar como capa subendotelial, que seria a lâmina própria de tecido conectivo laxo. E por último nós vamos encontrar uma membrana elástica, que representa a capa limitante interna. Essa capa é inconstante, ela não está presente em todos os vasos, ok? Quando nós falamos de capa média, essa capa vai estar representada por músculo liso e por algumas estruturas proteicas como proteoglucano, fibras de colágeno, reticulares, elástica, e ela também vai possuir uma membrana elástica representada pela limitante externa. Também é uma capa inconstante, ok? E a adventícia está constituída por tecido conectivo laxo e todos os elementos do tecido conectivo laxo, colágeno, e na adventícia nós vamos encontrar os vasa vasorum e os nervis vasculares ou nervus vasorum, ok? Essas estruturas que nós descrevemos aqui, elas são muito similares às do coração e às de todas as outras estruturas. Sempre na luz nós vamos ter uma estrutura íntima representada por epitélio, depois uma capa medial representada por musculatura e uma última capa mais externa, que é uma serosa adventícia, representada por tecido conectivo, e é por onde chegam os vasos e os nervos dessa estrutura, ok? Pois bem, vamos representar aqui a histologia, algumas características do vaso sanguíneo. Eu vou tentar fazer o mais claro possível. Vamos representar aqui o endotélio. Eu fiz pontilhado para eu não me perder, eu adiantei, porque demora muito essa parte do desenho. Então, para a gente não perder muito tempo, eu vou desenhando aqui e nós já vamos entendendo. Pois bem, então o endotélio, a capa íntima, como nós dissemos, vamos começar pela íntima, ela tem um endotélio. A primeira capa seria a capa endotelial. Essa capa endotelial está representada por células planas simples, certo? Por células planas simples que na parede interna do vaso, ela a gente não consegue visualizar ela tal qual como plana, a gente visualiza ela mais como um prisma devido ao atrito que o sangue produz, e daí você vê ela mais como um prisma, certo? Mas são células planas, ok? Núcleo central, e aí estaria o nosso endotélio, ok? Por fora do endotélio, eu vou virar essa imagem para ficar mais fácil da gente acompanhar. Por fora do endotélio, nós vamos encontrar uma membrana que estaria representando a membrana basal da capa íntima, ok? Estaria representando aí a membrana basal da capa íntima, ok? Então nós temos aqui o endotélio, vamos escrever aqui, endotélio. Aqui nós temos a membrana basal do endotélio. Por cima, recobrindo tudo isso, nós vamos encontrar outra capa que está constituída, neste caso,
por tecido conectivo laxo e todas as estruturas que fazem parte do tecido conectivo, sejam estruturas próprias do tecido conectivo ou estruturas transitórias dessa estrutura histológica, nós vamos encontrar aí, certo? Lembrando que aí o tecido conectivo ele representa um campo de intervenção imunológica, e que por meio do tecido conectivo as estruturas epiteliais são nutridas, certo? Então nós vamos ter aí essa segunda capa, representada pela capa subendotelial, que é tecido conectivo laxo, ok? Essas três capas, bom, falta uma capa que vou fazer aqui, eu já ia me esquecendo da outra capa. Vamos representar aqui a outra capa, que seria a lâmina elástica interna. Lembrando que a lâmina elástica interna ela é uma estrutura histológica que varia, ela não é constante, certo? Ela varia de artéria para artéria. Então eu vou representar aqui algumas fibras elásticas, só para a gente saber que essa aqui é a membrana elástica, e ela estaria então representada por fibras de elastina, certo? Ou seja, fibras elásticas. Vamos puxar aqui e vamos escrever membrana limitante interna. Essas quatro estruturas, endotélio, membrana basal, capa subendotelial de tecido conectivo e membrana limitante interna, representam a capa íntima. Ok? Como está constituído a íntima? Por endotélio, por membrana basal, por capa subendotelial de tecido conectivo e por membrana limitante interna, que é uma membrana elástica e que não é constante. Alguns vasos nós encontramos e outros não. Tomando meu café aqui de sagrado de cada dia. Pois bem, depois da limitante interna, nós vamos entrar na segunda capa que compõe os vasos sanguíneos. Essa é a capa mais grossa entre as artérias e a mais fina quando nós falamos de veias, ok? Deixa eu concluir aqui. Aí está. Essa será a nossa capa muscular, ok? Essa seria a nossa capa muscular. A nossa capa muscular, então, vai estar representada por células ausadas, já que é músculo liso, ela vai estar representada por células ausadas, aí, e essas fibras são fibras circulares, elas estão circulando tudo, e vai variar o grossor dessa capa de vaso para vaso, ok? Vou botar uns núcleos aí só para simular, ok? E aí nós teríamos então a capa muscular, que seria a nossa segunda capa do vaso sanguíneo, ok? Vamos puxar aqui então e vamos representar ela como capa muscular, constituída por músculo liso, ok? Existe uma terceira capa, uma segunda capa nessa capa limitante medial, que eu acabei pulando uma capa aqui no meu pré-esquema, mas eu vou representar ela aqui de qualquer forma.
eu vou fazer aqui. Essa capa é uma capa curta e fina e ela representa a capa limitante externa, ok? Nós vamos representar ela aqui com fibras elásticas, fibras elásticas, são fibras de elastina, e essa representa, está dentro da capa tá dentro da capa média, certo? Nós vamos chamar essa aqui então de limitante externa. Limitante externa e capa muscular constituem a nossa capa média, ok? E por fim, a nossa capa mais distal, a nossa última capa, vai estar representada por uma serosa, ou seja, pela capa adventícia. Qual é a característica da adventícia? A característica da adventícia é que ela vai possuir em suas paredes vasos sanguíneos. Vamos representar assim os vasos sanguíneos aqui. Esses vasos sanguíneos são os vasa vasorum, e a parte dos vasas vasorum nós vamos encontrar nervos, chamado por alguns livros de nervis vasculares, em outros de nervus vasorum, ok? Então essas seriam as principais estruturas. Essa aqui então nós chamamos de capa adventícia, ok? Dessa forma nós teríamos as três capas, uma íntima, uma média e uma adventícia. Observem que aqui no meio ficou uma estrutura em branco. Essa estrutura aqui, ela foi saltada, eu pulei ela, eu esqueci de pintar, mas eu representei no fundo, eu empurrei o tubo, ok? Então aqui nós temos, deixa eu aumentar isso aqui então, só para não ficar muito estranho. Então aqui nós vamos ter a capa íntima representada por um endotélio, que é, como nós estamos falando de uma estrutura oca, é a mais profunda. Então é a que está em contato com o sangue, e esta capa endotelial, essa capa do endotélio, está apoiada sobre uma membrana basal, que seria essa membraninha aqui. Essa membrana basal está recoberta por uma capa de subendotelial de tecido conectivo lácteo, com todas as suas estruturas, e por cima dela nós teremos a lâmina interna de células elásticas, ou seja, de elastina, de fibras elásticas, ok? Assim nós teríamos a íntima, a capa média representada pela capa muscular e pela limitante externa, também de elastina, e por último a capa adventícia. Agora bem, vamos pegar outra folha aqui e vamos analisar as artérias, ok? Primeiro eu vou fazer algumas generalidades aqui, depois eu vou fazer um gráfico, um quadro, só para a gente comparar legal. Mas aqui é interessante analisar que as artérias, essa última coisa que nós vimos aqui, são as generalidades, e isso vale para todos os vasos, ok? Agora nós vamos entrar em artérias especificamente. As artérias se classificam em artérias elásticas, em artérias musculares, em artérias pequenas e em artérias do tipo arteriolas, ok? Quando nós falamos de artérias elásticas, vou fazer um corte transversal, e nós vamos ter a luz do vaso, uma capa íntima, correto? Se aqui eu cortei, eu estou vendo a íntima, representada por um endotélio. Quando nós falamos de íntima, a primeira coisa que nós vemos é o endotélio. Nós temos aí o endotélio, ok?
O endotélio representado por células planas simples. Depois desse endotélio, nós encontramos uma membrana basal. Por baixo da membrana basal, nós encontraríamos naturalmente, em esquema de artérias, nós encontraríamos endotélio, membrana basal, a capa de células, a capa subendotelial. Vou representar ela aqui também. A capa subendotelial. Todas essas estruturas fazem parte da íntima, ok? E logo da subendotelial nós encontraríamos a limitante interna de fibras elásticas. Porém, nas artérias, eu vou escrever aqui elástica, essa aqui é uma artéria elástica, nós não vamos conseguir observar essas fibras elásticas por um pequeno detalhe. A capa média, aqui nós já vamos entrar na capa média, ela está representada por uma enorme estrutura muito grossa, de aproximadamente 50 capas de células musculares. Essas células que eu estou fazendo são células musculares. E lógico que eu não vou representar 50 capas aqui de jeito nenhum, mas só vou deixar ela bem grandona para a gente imaginar que isso aqui seria as células musculares lisas, ok? E essas células musculares lisas vão ter a parte entre elas, ou seja, entre essas células musculares lisas, nós vamos encontrar fibras elásticas, ou seja, elastina. E essa é uma característica da artéria elástica, ok? A artéria elástica são artérias, em primeiro lugar, condutoras, ou seja, são artérias que não têm função de intercâmbio, ela só tem a função de conduzir o tecido sanguíneo. Mas como são estruturas que geralmente estão baixo uma alta pressão, como por exemplo a aorta, elas precisam de bastante fibra elástica para conseguir se dilatar, armazenar essa energia e depois contrair para dar sequência no fluxo sanguíneo, ok? Então nós vamos ter aí a limitante interna não é perceptível porque ela existe, mas ela não é visível, porque existe fibras de elastina no meio da capa média. Então na capa média nós encontramos fibra de elastina. E por último, a estrutura mais distal seria a nossa adventícia, correto? Também não vamos ver a limitante externa, pela mesma razão que nós não vemos a interna, ou seja, porque tem muitas fibras de elastina. E a adventícia não vai ser uma capa grossa, vai ser uma capa mais fina do que a capa média, e nela nós vamos encontrar os vasas vasorums. É uma estrutura serosa de tecido conectivo, então nós vamos encontrar aí também alguns elementos de tecido conectivo, os vasas vasoros e os nossos nervos vasculares, ok? Assim estaria. Essa artéria, ela tem mais ou menos de diâmetro, ela é superior a 1 centímetro, ok? De diâmetro. As artérias elásticas geralmente superam o 1 centímetro de tamanho, ok? A principal função dela então é condução. Pois bem, vamos olhar um outro desenho de uma artéria muscular. As artérias musculares são as artérias mais abundantes no corpo e são geralmente as artérias que têm nome homônimo
Desculpa, isso seria as veias, as veias que têm nome homônimos às artérias. Mas as artérias musculares, elas são as que mais abundam no nosso corpo, ok? Essa artéria vai ter uma luz representada pelo seu endotélio, ou seja, deixa eu só remarcar aqui, isso aqui é íntima, isso aqui é capa média e isso aqui é adventícia, ok? Aqui nós vamos representar agora a capa íntima da artéria muscular. A capa íntima da artéria muscular possui endotélio, certo? O endotélio possui uma lâmina basal ou membrana basal também. Vamos lá, ok? Aí está. Vamos fazer a lâmina basal da artéria muscular. Por baixo da lâmina basal, o que nós encontramos? A capa subendotelial de tecido conectivo, ou também denominada lâmina própria de tecido conectivo. E aqui sim, nós vamos poder observar bem prominente a limitante interna com as fibras elásticas, com as fibras elásticas, ok? Então, nas artérias musculares nós conseguimos observar bem as fibras